Um dos atores mais respeitados da televisão brasileira acabou indo parar na justiça e, o mais surpreendente, contra a própria família. Durante décadas, Stênio Garcia ele construiu uma carreira sólida, marcada por personagens icônicos e uma imagem praticamente livre de polêmicas. Mas agora, tudo isso parece ter ficado em segundo plano diante de uma disputa que envolve imóveis milionários, acusações de abandono e versões completamente diferentes de uma mesma história. Afinal, o que realmente está acontecendo por trás de toda essa briga? Será que o ator está sendo prejudicado ou existe algum outro lado que muda completamente essa narrativa? No vídeo de hoje, a gente vai entender como que essa situação começou, os dois lados da história, a situação financeira do Stênio, que parece estar complicada também, como é que ele está vivendo atualmente. Vamos conferir tudo nesse vídeo. Ok. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Durante muitas décadas, o nome de Stênio Garcia foi praticamente sinônimo de sucesso na televisão brasileira, mas desta vez ele não ganhou destaque por conta de nenhum personagem marcante, sim por causa de uma disputa familiar que acabou chegando à justiça. Essa briga acabou expondo um lado bem mais delicado da vida do ator, que por anos esteve nos holofotes apenas como um artista renomado, mas agora revelou ao público essa sua relação conturbada com as filhas. O Stênio, ele sempre foi visto como um nome respeitado, né? Só que recentemente esses acontecimentos mostraram que por trás das câmeras, nem só de paz, tem vivido o aposentado de 93 anos. Essa disputa familiar começou a ganhar forma e logo ele, conhecido por uma vida longe de polêmicas, ao contrário de tantos outros atores, acabou envolvido numa bem pesada. No início, a treta parecia ser só uma questão patrimonial, mas depois acabou virando um processo judicial bem mais complexo, com versões diferentes de uma história que, segundo os próprios envolvidos, não começou agora. A base de toda essa treta gira em torno de imóveis que foram repassados à família ao longo dos anos. Segundo informações divulgadas pela imprensa, esses bens teriam sido doados às filhas, mas com uma condição importante. Stênio Garcia manteria o chamado usufruto vitalício, ou seja, o direito de usar os imóveis ou receber renda deles enquanto estivesse vivo. O principal ativo é um imóvel localizado na zona sul do Rio de Janeiro, mas existem outros também envolvidos no processo. Essa semana também foi incluído no processo um outro apartamento em que Stênio teria direito a 25% do valor. Os outros 75% estão divididos entre as duas filhas e a mãe delas. O problema nisso, segundo Stênio Garcia e sua esposa, a Mari Saad, o ator estaria sendo impedido de exercer um direito que no papel deveria ser garantido, usar os imóveis ou ganhar dinheiro com eles. Stênio chegou a postar no seu Instagram um vídeo falando sobre esse assunto. Meu nome é Stênio Garcia Faro. Eu tenho direito ao usufruto do apartamento da Rua Barão da Torre. Estão me tirando esse direito. O Stênio postou uma nota que, resumindo, diz o seguinte, ele afirma que ficou indignado porque acredita que o seu direito de usufruto dos imóveis foi desrespeitado. Segundo ele, um dos apartamentos foi alugado sem o seu conhecimento e o valor teria ficado com a mãe de suas filhas, com concordância delas. Stênio diz que tentou resolver a situação, mas não teve retorno e por isso entrou na justiça em outubro de 2025. Também reclama que o processo foi exposto pela imprensa de forma distorcida, prejudicando a sua imagem. Além disso, relata dificuldades financeiras e de saúde, dizendo que hoje depende da aposentadoria e da ajuda da família da esposa, a Mari Saad. Por fim, critica a exposição de processos judiciais e pede mais respeito, especialmente com idosos. O Stênio também deixou as suas filhas morando no imóvel, mas depois descobriu que elas, junto com a mãe, estariam alugando o lugar desde 2019 e que os valores não estariam chegando até ele. O valor estimado da causa é de cerca de 25 milhões. É dinheiro pra caramba, hein, rapaziada? Esse contrato indica que o apartamento foi alugado em 2019, mas os valores nunca teriam sido repassados ao ator.
No fim do ano passado, Estênio entrou com uma ação contra as duas filhas para receber o aluguel do imóvel. Por que agora? Porque agora é a hora que ele precisa. Porque ele recebe uma aposentadoria de, enfim, um valor ínfimo perto do custo de vida dele. O negócio pode até parecer algo banal, afinal estamos falando de dinheiro envolvendo família, né? O que já é triste por si só. Mas, infelizmente, a situação chegou ao ponto de ir parar na justiça. E em uma das ações mais recentes, Estênio Garcia entrou com um processo pedindo o reconhecimento do direito de usufruto e a retomada da posse de um apartamento em Ipanema. Ele também pediu indenização por perdas financeiras, até porque, como disse, o Estênio estaria sendo impedido de exercer esse direito, mesmo sendo legalmente garantido. Além disso, ele também comentou as dificuldades financeiras depois de sair da televisão. Estênio Garcia reconhece que fora das câmeras faltou um plano para o futuro. Ele começou a trabalhar ainda criança e só parou aos 87 anos. Com 7 anos de idade, ele tirava areia do rio para vender areia, porque areia, com sei lá, faz cimento. Ele vendia docinho no trem. Foi ele que veio com a mãe dele, quando a mãe se separou do pai, e foi trabalhar na Rua da Alfândega para ajudar a mãe, que era costureira. Mesmo que ele não esteja pobre, né, propriamente dito, é complicado, né, sair de um padrão de vida mais alto e cair para outro bem abaixo do que estava acostumado. Olhando por esse lado, parece até que faltou um bom senso por parte das filhas, né? Fato é que a disputa patrimonial foi parar na justiça e vem se arrastando desde outubro do ano passado. O processo envolve o Estênio Garcia, as filhas Cássia e Gaia Piovesan, e alguns pontos aí como o direito de usufruto dos imóveis, a posse de um apartamento no Rio de Janeiro, possíveis indenizações pelo uso exclusivo do bem e também alegações de abandono afetivo. O ator afirma não receber apoio das filhas em questões médicas e diz ter sido negligenciado por elas no lado afetivo desde 2020, quando teria parado de trabalhar. O que o senhor conseguiu fazer ao longo da vida para resguardar suas filhas financeiramente? Dei estudo para elas. Elas estudaram na escola boa, né? Cheguei a montar um estúdio de confecção para elas, que elas gostavam de fazer roupas. Nesse momento, ele está pedindo o reconhecimento do direito dele de usufruto. Em regra, o usufruto ele só se extingue com a morte, a renúncia ou o perecimento da coisa, ou seja, a extinção da coisa. Inclusive, o ator chegou a pedir uma decisão urgente para retomar o imóvel, mas a justiça negou esse pedido inicial, preferindo analisar melhor o caso antes de bater o martelo. Um detalhe importante, que muda a percepção de muita gente, é que, segundo a versão apresentada por Mari Saad, esse conflito não começou agora. Ele pode vir lá de trás, envolvendo inclusive a ex-esposa do ator, a Clarice Piovesan. Ela afirma que o conflito judicial teria começado ainda nos anos 90 e envolveria principalmente a ex-esposa do ator, mãe das filhas. Em 94, ela entrou com uma ação contra ele relacionada justamente aos aluguéis de imóveis que foram doados às filhas ao longo dos anos. Ou seja, o que hoje parece uma briga recente pode, na verdade, ser um problema que se arrasta há décadas. Ela também comentou sobre as dificuldades que o marido enfrenta atualmente, tanto pela questão da saúde quanto por conta do caso. O que mais te incomoda nesse momento, Mari? Vê-lo sofrer. Vê-lo ter a saúde dele debilitada demais. Vários micro AVCs que fizeram ter um infarto no ouvido esquerdo. Essa dificuldade dele de audição, que não é nada demais que os idosos têm, mas o dele está um pouco acentuado. Então ele às vezes tem dificuldade de ouvir. Atualmente, o caso ainda segue em andamento na justiça. O ator Estênio Garcia continua tentando garantir os seus direitos sobre os bens e melhorar sua situação financeira, que, segundo relatos, hoje depende basicamente da aposentadoria e do apoio familiar. Seriam cerca de R$7 mil por mês. Convenhamos, né? É bem pouco aí para um ator que viveu tempos áureos aí na Globo, né? De certo, ganhava uma grana muito boa, né? Mas, ao que tudo indica, só também o convênio médico já giraria em torno de 4 mil, cara. Então,
tá vivendo com pouco aí o Stênio. Me impressiona um ator com tanto prestígio não ter uma reserva financeira que garante uma aposentadoria digna. Eu acredito que possa ter faltado um pouquinho de planejamento financeiro, tá? Assim como a gente já viu em outros casos, como por exemplo o caso do ator Marcos Oliveira aí, né, que interpretava o Beisola, que depois passou por dificuldades gigantescas financeiras aí, dependendo de doação e tudo mais. A aposentadoria não é nada, né? Praticamente. A minha profissão não rende muito. Além disso, o estado de saúde e a idade avançada também fazem com que o processo tenha prioridade na tramitação. Em março, Stênio fez uma publicação com a assinatura do seu advogado confirmando o caso. Basicamente foi um pedido de respeito pela situação que deve ser pesada, né, principalmente para Stênio, que hoje já tem aí 93 anos. Ele disse que as medidas judiciais cabíveis já estavam sendo tomadas. O caso passou a tramitar em segredo de justiça, enquanto isso as diferentes versões seguem gerando repercussão e deixando o público em uma dúvida aí, né, sobre quem está certo nessa história. Um exemplo disso é que recentemente uma oficial de justiça foi até o imóvel que está aí no centro da disputa e quem atendeu foi ninguém menos que a Clarice Piovesan, né, a ex do Stênio Garcia. Ela afirmou que mora lá há mais de 2 décadas, mas que as filhas já não estariam mais no local. Também disse que fez um acordo em uma ação de danos morais, no qual ficou definido que ela e as filhas teriam direito a 50% do usufruto do imóvel. Stênio viu essa versão, teria ficado irritado, chegando a chamar a colunista do Metrópolis de mentirosa, e ela, é claro, né, não deixou barato. Hoje eu acordei sendo chamada de mentirosa pelo Stênio Garcia, por conta daquela confusão do apartamento que eu noticiei desde o início. Pois é, agora ele diz que uma matéria que eu dei ontem tá errada. Postou lá no Instagram dele, me chamando de mentirosa. Em respeito a tudo que o seu Stênio foi, a dramaturgia brasileira, eu não vou me estender muito, mas... Seu Stênio, seus 93 anos não lhe dão direito de me descredibilizar. Então, eu vou só botar o documento que comprova tudo que eu disse. Se tem alguém mentindo na história, é a sua ex-mulher. Eu apenas reportei o que ela falou. Essa alegação, se comprovada, pode ser decisiva, né, para o desfecho do imbróglio. Já o Stênio alega que sempre ajudou a família e que deve, né, se sentir um pouco injustiçado aí por tudo isso que vem acontecendo. Sempre fui o provedor, né? Você ajudou muita gente financeiramente ao longo da vida? Ah, sim, da família a gente sempre ajuda, né? Mas as filhas, principalmente, né? Mas vai saber também, né? Existe sempre os dois lados da história, quem que tá com a razão. Vamos deixar a justiça decidir. E você, o que você acha dessa treta toda? Comenta aqui embaixo. Lembrando, para quem quiser adquirir camisetas oversized cristãs para você mandar aquele treinão bolado na academia, olha aqui, ó, Jesus is King. Tá, a gente tem cupom exclusivo aqui do canal, cupom Milos, tá? Lá no site da GodTier, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou para você escanear aqui o QR Code e ir lá pro site, dá uma olhada lá, tem várias estampas maneiras, várias cores, tem estampa nova chegando, tá bom? Utiliza o cupom Milos para adquirir a sua e dá uma moral aqui pra gente. Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau.